A gente cresceu vendo aqueles filmes onde o cara descolado na escola era o cara bad boy, né? Principalmente nesses filmes adolescentes que colocam bem essas figuras para destacar a diferença, principalmente entre os homens, né? E geralmente a mulher que o cara curte na história, ela se atrai por esse cara que é o bad boy, que geralmente não se importa tanto com ela. Já parou pra pensar o porquê que isso acontece? E isso não é algo de filme. Existe uma explicação da atração por trás desse cara. E não é porque ele trata mal a pessoa ou as pessoas que ele se torna atraente, são por certas características que esse cara tem. Esse tal do bad boy é um cara que é desapegado. E assim como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, o desapego é extremamente atraente. O desapego é não se importar com as coisas, é ser um cara autêntico, é ser um cara que não se importa com a opinião alheia, uma pessoa que não busca validação acima de tudo. E isso são traços atraentes, que muitas das vezes eles se encontram em caras como esses caras bad boys, que tratam mal as pessoas, ou tratam às vezes até mal as próprias mulheres, e elas se atraem por isso. E aí qual é o contraponto desse cara? É o cara o extremo oposto. É o cara bom, o cara bonzinho, é o cara que é quieto, que faz de tudo pra tentar ganhar aquela mulher. Ele é um cara que tá sempre tentando agradar, tá sempre fazendo um esforço ali pra mostrar ser um cara interessante para aquela mulher. E esses dois extremos são bem clássicos nesses filmes, também na vida real. Existem os bad boys da vida real, como existem os bonzinhos, e se você tá aqui assistindo, você sabe muito bem que ele é bem comum de se encontrar, principalmente hoje em dia. E aí o que acontece muitas vezes? O cara que é o bonzinho, ele toma um pé na bunda em algum momento da vida, porque faz parte, e ele se revolta. Eu chamo da revolta do bonzinho. A revolta do bonzinho consiste nesse cara que fica revoltado com as mulheres, ou com esse comportamento feminino de se atrair pelo cara que trata mal e desvalorizar o cara que trata bem. Esse certo padrão que existe, e eu já vou explicar o porquê. E aí o que acontece? Muitos deles viram Red Pill, né mesmo? É assim que eu enxergo os caras da Red Pill. Eram caras bonzinhos que se revoltaram com certas mulheres, e hoje tem um grupo enorme de caras frustrados com todas. Eles acham que elas gostam do cara que tem dinheiro e do cara que não tá nem aí pra ela. Mas eu não tô aqui pra atacar a Red Pill dessa vez, tá? Eu vou tentar me controlar pra não fazer isso. Mas eu vou explicar por que as características dos dois lados são e não são atraentes. Por que o cara que é bad boy ele é atraente, e por que o cara bonzinho acaba não sendo um cara tão desejado assim pelas mulheres. Mas vamos voltar lá pro início, onde eu falei daquela coisa adolescente, né? Por que isso é muito comum nesses cenários, né? E por que é reproduzido nesses cenários mais jovens? Porque, cara, as pessoas mais jovens, elas são mais imaturas. Elas tendem a ser mais imaturas, certo? Até por uma questão de idade. Toda pessoa que é nova demais, ela é imatura? Não necessariamente. A idade tem alguma relação direta com a maturidade da pessoa? Não, mas existe, né, esse fator lógico de que a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, ela tende a se tornar mais madura. Nem todo mundo envelhece e fica maduro conforme a idade. Tem gente que passa a vida inteira com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, de forma imatura, dos 18 a... enfim, todo mundo conhece alguém assim, talvez até na família, alguém que pareça até um adolescente, sabe? A pessoa ainda acha que é adolescente, a pessoa se comporta, se veste, às vezes se comunica, e tu percebe que não houve um amadurecimento. Mas a idade, ela ajuda, né, as pessoas a buscarem um amadurecimento. Por que eu tô falando disso? Porque as pessoas imaturas, as mulheres imaturas, elas vão se atrair por caras que têm traços masculinos, mas que às vezes também são tóxicos, que é o cara que é o bad boy. O bad boy é um cara com traços masculinos atraentes, mas que ele é um cara descompensado. Ele é um cara com essa fúria masculina descalibrada, não tá controlado. O cara é babaca, e aí o cara trata ela mal, e ela fica nessa sem entender o porquê ela se atrai tanto por um cara que despreza ela, mesmo ela sabendo de forma consciente disso. E se você é mulher que tá aqui assistindo, talvez você já tenha passado por isso mais nova, né? É natural que às vezes você não percebe, você não tem essa consciência. Conforme a mulher vai ficando mais velha e existe um amadurecimento da mulher, ela não vai mais aceitar
que o cara trate ela mal, por exemplo. Seja esse desapegado meio grosso. Às vezes ela pode até se sentir atraída, pode até ficar com o cara, mas dificilmente ela vai entrar num relacionamento com ele. Só que o que acontece? Às vezes esse cara continua sendo assim a vida inteira. Ele pode ser um cara mais maduro depois e parar de ser um cara escroto e continuar com os traços masculinos. E ele vai continuar ficando com mulheres. É o que cria essa sensação em muitos homens, né, os bonzinhos revoltados, em achar que a mulher gosta do cara que pisa nela, do cara que trata ela mal. Porque ele tem traços atraentes de masculinidade, mas ele também mas ele gera essa montanha russa de emoção, que é outro ponto também. Por que o cara que tem esse comportamento, ele também acaba sendo um cara magnético? Porque ele gera emoções na mulher, emoções boas e emoções ruins. Porque o cara que é escroto, às vezes ele vai tratar ela bem ali de um jeito, vai levar ela em lugares, sei lá, legais, que faça ela se sentir bem com ele, e depois ele vai tratá-la mal. Esse pico de felicidade, depois essa tristeza, essa montanha russa é extremamente atraente. A mulher, ela se sente atraída as pessoas são atraídas por emoção, vamos deixar isso bem claro. As pessoas gostam dessa incerteza, essa imprevisibilidade é extremamente atraente. Beleza, agora que eu já expliquei o cenário desse cara, a gente vai falar do bonzinho novamente. Por que o bonzinho fica revoltado? Porque ele olha pra esse cara e acha que é isso, acha que a mulher se atrai pela parte ruim, porque é diferente do que ele se enxerga, né? O cara bonzinho tem até esse discurso na cabeça dele, falando que, porra, fiz de tudo por ela, tratei ela super bem, levei ela não sei aonde, paguei isso, paguei aquilo, e ela me deu um pé na bunda. E às vezes não é por causa disso, ela deu um pé na bunda por outro motivo. Só que às vezes o cara atrai ela, e às vezes até por isso, pelo excesso de bondade, ele acha que ele tomou um fora, e às vezes até foi por isso, que ele não era um cara atraente, simplesmente ele era um cara bonzinho. Isso não significa que ele vai ser atraente. E aí ele associa o oposto, né? Porque se ele se enxerga também como um cara que não é atraente, ele vai olhar pro oposto e falar, então é isso que ela gosta. É isso que as mulheres gostam. Ela gosta do cara que trata mal, ela gosta do cara que come e mete o pé. Ela gosta do cara que gera essa emoção, essa montanha russa louca na vida dela e, pô, eu não vou ser assim nunca. E aí o cara vira Red Pill. Caralho, falei que não ia falar, não consigo. Só que aí, meu amigo, é aí que você precisa entender que existe um meio termo. E o que é o meio termo? É o cara que você tem que se tornar. O cara atraente, ele tem traços masculinos que existem nesse cara mais bad boy, e ele também tem traços desse cara bonzinho. Ele é um meio termo, porque são dois extremos que não são sustentáveis e não são atraentes. Você precisa ser um cara bom, não um cara bonzinho. O cara bom, ele é um cara virtuoso, ele é um cara que vai tratar a mulher bem, mas não é um cara que vai fazer tudo por ela. Ele vai ter esse traço mais desapegado do bad boy. Ele vai ter esse traço mais não buscando validação que o bad boy tem. Ele não tá nem aí para as pessoas, mas é no bom sentido. Não estar nem aí tratando mal, sendo indiferente, ver as pessoas como inferior, não. É realmente estar focado nele. A mulher se atrai por esse cara que demonstra estar focado nele, que não demonstra se importar com a opinião alheia, que não demonstra se importar com as regras. Você percebe que existe uma correlação nessas características que tem no cara bad boy e tem no cara que é bom, no cara... As pessoas chamam no cara realmente de energia masculina. A mulher, ela gosta da energia masculina do cara. E esses bad boys, eles têm uma energia masculina acentuada. E esse cara focado é extremamente atraente. É esse cara que você tem que se tornar. Você não vai ser um cara bonzinho que faz tudo por ela. A mulher não se atrai pelo cara que faz tudo por ela. Ela acha que ela quer o cara que faz tudo por ela. Aí que tá a confusão também do universo feminino. Muitas mulheres acabam também, e por isso existe a perspectiva da mulher também em relação a isso. Eu tô falando da perspectiva do cara, mas também existe a perspectiva dela. Às vezes elas passaram algum tempo da vida se relacionando com esse primeiro cara, que é o cara que tem traços masculinos, mas trata ela mal em algum momento, em momentos diferentes, em níveis diferentes também, porque os caras acabam sendo diferentes. E aí ela quer ir pro extremo oposto. Ela vai pro cara bonzinho, ela olha o cara bonzinho, ela sabe identificar esse cara. O cara faz tudo por ela, o cara não é domesticável, é um cara que ela sabe que tem um controle na mão, e ela acha que esse é o cara que ela quer. Só que não é. Sabe o que acontece depois de um tempo?
ela perde a admiração pelo cara. Ela para de achar ele atraente, ou talvez nem tenha achado tanto ele assim. Por quê? Porque ele não tem os traços masculinos que o outro cara tem. E aí ela fica nessa confusão mental de não entender o porquê que ela se atrai pelo cara que trata ela mal. O cara que não... Claro, existem pessoas que têm problemas aí, tipo, a serem resolvidos psicologicamente falando. Às vezes ela vai ter algum traço, às vezes a família, ela viu família em casa, o pai sendo de um jeito, ela vai buscar nesse cara personalidade do pai. Às vezes o pai não era um cara bom, era um cara arrogante, tratava mal a mãe. Enfim, existem cenários assim de que a pessoa está revivendo algo que ela viu como referência. Mas existem pessoas também que não viveram algo nesse tipo, mas elas simplesmente não conseguem entender por que existe esse padrão. E aí ela vai dar um pé na bunda desse cara bonzinho às vezes, ou ela vai se contentar com isso, mas ela não vai se sentir extremamente atraída por esse cara. E você, meu amigo, você precisa ser o meio termo. A gente tem no nosso inconsciente, no imaginário coletivo, esses dois extremos, como se fossem só esses dois tipos de homem que existissem no mundo. O cara que é babaca e desapegado e trata mal e as mulheres gostam dele, e o cara que é bonzinho, que é o extremo oposto. Como se não existissem quase que uma união deles. É a união desses dois com os lados positivos de cada um que faz você se tornar um cara extremamente atraente. É isso que a mulher busca. A mulher busca um cara bom e masculino, com energia masculina. Esse é o cara que você tem que se tornar. Esses são os caras raros que existem hoje em dia. Eu acho que... Não ia falar que sempre existiu não, mas existia em um número muito maior. A gente está perdendo um pouco disso, conforme a nossa sociedade vai indo por acaba indo por um caminho duvidoso aí de como deve ser os homens, se comportar os homens hoje em dia, e esses movimentos também que não ajudam muito. A própria Red Pill, que veio para combater o feminismo, essa guerra de gênero. Então assim, isso está atrapalhando um pouco como as coisas deveriam ser. Mas é isso que é atraente. A mulher, ela se atrai pelo cara que tem a energia de iniciativa. O desapego à não validação externa, o foco excessivo nele, esse saber para onde está indo, que o bad boy tem muito. O cara sabe, ele é autêntico, sabe quem ele sabe para onde ele quer ir. Porque assim, eu também acho que o cara bonzinho, ele é um cara meio vitimista, tá? Assim, na minha cabeça, o cara bonzinho, ele é um cara meio vitimista. É um cara que acha que as pessoas têm que aceitar ele porque ele se denomina bom. Porque na cabeça dele é um cara que tenta agradar. Não, o cara bonzinho, ele é fraco. O cara bonzinho, ele busca validação. Ele busca a validação da mulher. É porque ele tem traços de bondade que às vezes a mulher, de forma racional, olha pra ele e fala, pô, é isso que eu busco. Mas não é isso que ela busca. A mulher busca a segurança. E a segurança vem muito da forma que o cara postura que o cara tem diante das coisas. Que tem muito mais nesse cara bad boy. O cara bonzinho não tem isso. O cara bonzinho é um cara bom. O que eu mais vejo por aí, e as minhas experiências pessoais também, não só coisas que eu vejo na internet, são mulheres terminando com caras e falando que ela perdeu a admiração nele. O perder a admiração é isso, essa falta, essa ambição masculina que os caras bonzinhos não têm, talvez não num nível atraente, sabe qual é? A ambição não é o cara querer mais dinheiro. A gente atrela muito a ambição ao sucesso financeiro do cara. A ambição não é o cara ter necessariamente mais ou menos dinheiro, é ele ter essa vontade, né, essa garra, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, independente do que seja. A gente não precisa nem colocar trabalho aqui, apesar de ser muito importante o cara ter ambição no trabalho, a mulher quer ver isso, mas cara, o cara pode ganhar 5 mil reais por mês, como ele pode ganhar 3, ou como pode ganhar 15, 20, e ele ter a ambição igual, atraente igual, tá ligado? Tudo depende da perspectiva da mulher também, o que ela busca como... Enfim, não vou entrar nessas relativizações porque o vídeo vai ficar muito longo, mas o cara pode ser ambicioso em várias áreas da vida dele. E essa ambição, ela vem do masculino. Só que ela só consegue vir desse lugar do masculino quando o cara alimenta essa energia masculina, que é o que falta hoje em dia nos homens. A nossa sociedade, por vários outros motivos que eu também não vou entrar aqui, tá podando isso nos caras, tá podando esse alimentar a energia masculina. E essa falta de você alimentar a energia masculina faz com que os caras caiam nesse polo mais bonzinho, querer agradar, enfim, tem vários outros aspectos que influenciam. Também tem uma alta imagem ali, uma percepção dele. O cara não lida muito bem, os caras estão parando de lidar com a rejeição, pararem de achar que isso é normal. Os caras não estão buscando mais a rejeição, coisas que os homens antigamente enfrentavam mais.
A rejeição da mulher com a mulher que não tá afim do cara é extremamente importante na vida de alguém. O cara tem que passar por essa situação para ele ver como que é e ele se tornar um cara mais forte, mais masculino, inclusive. Os caras estão tratando, inclusive o pessoal da Red Pill estão tratando a rejeição do cara como se fosse algo que tem que ser evitado, assim, porque a natureza feminina é cruel e o cara não pode ser rejeitado. Mano, faz parte da vida você ser rejeitado por alguém que você gosta, a pessoa não gostar de você, por qualquer que seja o motivo. Você tem que viver essa parada, cara. Essa ambição, essa vontade de realizar é do masculino. E é isso que a mulher busca no cara. Se eu tivesse que resumir o que a mulher se atrai pelo homem, é a ambição. É a ambição masculina, de qualquer área, mano. É esse vigor de querer fazer acontecer, independente do que você seja. Pode ser um hobby, pode ser leitura, pode ser, caralho, surfar. Pode ser andar de bicicleta 15 km no final de semana. E ela, dependendo, aí depende do ambiente também dessa mulher, depende do que ela acha atraente ou não, mas a pessoa certa, a pessoa que vai olhar pra você dessa forma, ela vai se atrair pelo jeito que você é, pela sua ambição, do seu modo de ser, da sua perspectiva, do alinhamento que ela também tem contigo, daquilo que ela busca. Tudo isso acaba sendo subjetivo. E os caras querem matar a ideia de que existem coisas subjetivas nesse sentido. As pessoas são diferentes, as pessoas buscam coisas diferentes. Só que esses traços são praticamente universais. Só que eles são demonstrados de forma diferente. Então você não tem que ser o bad boy, você não tem que ser o bonzinho, você tem que ser o cara do meio termo. Meio termo entre aspas, né? Só você entender que o cara viria no meio dessas duas galeras aí. Eu vou dar um nome ainda pra esse tipo de cara. Bom, não seja um cara bonzinho revoltado e não seja um bad boy babaca. Seja um homem decente. É isso que a mulher de verdade busca, é isso que a mulher madura busca. Que a gente não pode tirar também o nível de maturidade da pessoa. Existe uma individualidade na maturidade de cada um. Você não pode pegar exemplo de mulheres talvez imaturas e que tiveram às vezes um relacionamento com você, ou que você teve um relacionamento ruim com uma mulher que era mais imatura, e culpar todas as mulheres achando que todo mundo vai estar no mesmo nível de maturidade, no mesmo nível de consciência em relação à vida, em relação a relacionamento. Não, cara, as pessoas elas estão em momentos diferentes da vida, e esses momentos diferentes da vida fazem com que elas tenham percepções diferentes daquilo que elas querem, daquilo que elas buscam, daquilo que elas experienciam. Enfim, isso é mais complexo do que simplesmente falar que a mulher busca um cara babaca porque você foi bonzinho. Você não tem que ser bonzinho, não, cara. Aí o problema tá nisso. Aí se você é um cara bom, se você é um cara decente, você foi chutado, por qualquer motivo que seja, se realmente você foi um cara chutado, você escolheu a mulher errada. Parcialmente a culpa também é sua. Você não conseguiu fazer uma leitura correta. Você tem que buscar uma mulher madura e você tem que ser esse cara maduro. E aí sim você vai ter um bom relacionamento, independente se vai ser um relacionamento de longo prazo ou não, enfim, você vai aprender a se relacionar de uma forma mais saudável com mulheres maduras, que também vão ver em você, vão ver valor naquilo que você é. Seja um homem foda. Não é bonzinho, não é bad boy, é homem foda. Busca pela evolução, pela excelência masculina contínua. Evolução, execução. Não, errei. Execução, evolução, excelência.